tarde, sexto ano! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos estudar frações equivalentes e comparação de frações. Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 12 e 17. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só, frações equivalentes. O que vem a ser frações equivalentes? São frações que são apresentadas de formas diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Então, observe que 1/2, 2/4, 4/8, 20 e 40/avos, tá certo? Representam a mesma porção do retângulo, tá certo? Então, eu representei aqui cada uma dessas frações aqui, tá certo? Na sua forma geométrica. Então, quando eu tenho aqui 1/2, a figura está sendo dividida em duas partes e está sendo tomada apenas uma. Então, aqui eu tenho a fração 1/2. 2/4, eu tenho agora a mesma figura, sendo dividida agora em 4 partes, e foram tomadas duas delas, tá certo? Formando aí a fração 2/4. Então, agora eu tenho a fração, tá certo? 4/8, então a figura está sendo dividida aqui, tá certo? Em 8 partes, então foram tomadas 4 delas. E agora eu tenho a fração 20, 40/avos, a figura sendo dividida em 40 partes e foram tomadas 20 delas, tá certo? Percebam que se nós olharmos essas figuras, tá certo? Elas estão sendo divididas ao meio, não é verdade? Então, dizemos então que 1/2, 2/4, 4/8 e 20 e 40/avos são frações equivalentes, tá certo? Então, equi significa igual. Então, frações equivalentes são frações iguais, tá certo? Que quer dizer de igual valor. Então, duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo. Então, prestem atenção. Eu tenho 1/2. 1/2, nós dizemos que ela é uma fração irredutível, porque não tem como mais simplificar essa fração. Não existe nenhum número no qual eu possa dividir esses dois termos, tá certo, da fração, tá certo? Então, agora eu tenho aqui 2/4. Percebam que existe um número no qual eu possa dividir os dois termos dessa fração. Esse número é 2. Se eu dividir aqui 2 dividido por 2, é igual a 1. 4 dividido por 2, 2. Então, vejam que quando eu simplifico essa fração, eu vou encontrar essa fração aqui, 1/2. Por quê? Porque elas são equivalentes, elas são iguais, tá certo? Então, elas estão apresentadas de formas diferentes. Mas quando eu simplifico, tá certo? E chego a uma fração irredutível, no qual não tem mais como simplificar, então, essas frações irredutíveis serão todas iguais. Então, aqui quando eu tenho 4/8, então se eu simplificar essa fração aqui por 4, lembrando que para simplificar tem que ser o mesmo número para dividir os dois termos da fração, tá certo? E tem que ser um número máximo. Então, quando eu divido aqui 4 dividido por 4, 1, 8 dividido por 4, 2, tá certo? O mesmo acontece com essa outra fração aqui. Se eu dividir os dois termos por 20, 20 dividido por 21, 40 dividido por 22. Então, eu digo que essas frações aqui são frações equivalentes, porque essas frações são de igual valor, tá certo? Então, temos aqui a propriedade fundamental das frações, onde diz o seguinte: multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de qualquer fração por um mesmo número não nulo, sempre se obtém uma fração equivalente à inicial. Então, se eu tenho, por exemplo, 1/2, eu quero obter frações equivalentes, eu posso multiplicar essa fração por qualquer número, tá certo? Então, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador. Eu escolhi aqui inicialmente multiplicar, tá certo? Essa fração aqui por 2. Então, multipliquei 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2/4 é uma fração equivalente a 1/2. Então, se eu quiser multiplicar por 4, pode. Então, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, aqui eu obtive uma outra fração que será equivalente a 1/2, certo? Eu multipliquei agora por 20. 1 vezes 20, 20. 2 vezes 20, 40. Então, percebam que essas frações elas são equivalentes. E elas foram obtidas através de quê? Da multiplicação. Mas eu poderia também obter frações equivalentes através de quê? Da divisão. Então, aqui eu peguei, tá certo? De trás para
frente. Então, aqui eu tenho 20 e 40 avos. Então, aqui eu dividi os dois termos, tá certo? Dessa fração por 20. 20 dividido por 20, 1. 40 dividido por 20, 2. Então, aqui eu tenho frações equivalentes. Quando eu tenho aqui 4 oitavos, eu posso dividir os dois termos aqui por 4, como eu já tinha falado para vocês anteriormente. Então, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2, certo? Então, 2 quartos, dividir aqui os dois termos, tá certo? Dessa fração por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui eu tenho uma fração irredutível, porque não tem mais como simplificar essa fração, tá certo? Veremos agora comparação de fração. Veremos 3 casos, tá certo? De comparação de fração, tá certo? Então, comparar uma fração é analisar quem é a maior, quem é a menor fração, ou se elas são iguais, tá certo? Então, o primeiro caso que nós iremos estudar é frações com o mesmo denominador. Então, quando eu tenho duas ou mais frações com os mesmos denominadores, a maior fração será aquela que tiver o maior numerador. Então, vejam aqui o seguinte exemplo. Tem assim: a mãe de Diogo e Daniela fez um bolo de cenoura. Desse bolo, Diogo comeu 3 quartos e Daniela 1 quarto. Quem ficou com a maior parte? Então, nesse caso aí, percebam que os denominadores são iguais. Então, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Ou seja, 3 quartos é maior do que 1 quarto. Tá certo? Então, observem aqui, geometricamente, uma figura dividida em 4 partes, tá certo? Onde foram tomadas 3 delas. Então, a fração formada seria 3 quartos. Agora, imagine essa mesma figura sendo dividida em 4 partes, onde se tomou apenas uma. Então, a fração representada seria 1 quarto. Então, observem que a maior fração é 3 quartos, tá certo? Então, eu coloquei aqui que comparar significa analisar qual representa, tá certo? A maior ou menor quantidade, ou se elas são iguais, tá certo? Então, quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior dessas frações é a que tem o maior numerador, tá certo? O segundo caso, frações com o mesmo numerador, tá certo? Acredito que vocês lembrem que o numerador é o número que está acima do traço horizontal. E o número que está abaixo do traço horizontal nós chamamos de denominador, tá certo? Então, quando as frações possuem o mesmo numerador, a maior fração é aquela que tem o menor denominador, tá certo? Como eu coloquei aqui, ó. Quando duas ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior delas é a que tem o menor denominador. Então, temos aqui o seguinte exemplo. A professora distribuiu 2 folhas de papel sulfite para que Mário e Caio fizessem um trabalho. Caio usou 2 quartos de sua folha e Mário usou 2 terços da dele. Quem usou um pedaço maior de papel sulfite? Então, eu coloquei aqui, tá certo? O papel sulfite sendo dividido em 4 partes e a fração que representa é 2 quartos. Imagine esse mesmo papel sulfite agora sendo dividido em 3 partes, no qual se usou 2 dessas partes e eu tenho aí a fração formada que é 2 terços. Então, para comparar essas duas frações, já que elas possuem o mesmo numerador, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Logo, 2 terços é maior do que 2 quartos. Lembrando que para quem confunde esse sinal aqui de comparação, o número maior sempre aponta para o número menor, tá certo? Vejam que a setinha aqui está apontando para o número menor. Nesse caso aqui, a setinha está sendo usada, a fração maior está apontando para a fração menor. Então, as partes do inteiro que foi dividido em 3 são maiores que as partes do inteiro que foi dividido em 4. Cuidado para vocês não confundirem, tá certo? Acharem que o fato de os numeradores serem iguais e o 4 é maior do que 3 e dizerem que 2 quartos é maior do que 2 terços, onde na verdade não é. Quando os numeradores são iguais, a maior fração é a que tem o menor denominador, certo? E o último caso que nós iremos ver são as frações agora que irão possuir numeradores e denominadores, tá certo? Diferentes. Então, qual é a maior fração? Eu tenho aqui 3 quartos e tenho aqui 5 sextos. Então, qual seria a maior fração? Então, nesse caso, para descobrir qual seria a maior fração, teríamos que reduzir ao mesmo denominador. Reduzir de que forma? Através do MMC.
do mínimo múltiplo comum, tá certo? Então, aqui, quando duas ou mais frações têm numeradores e denominadores diferentes, devemos reduzi-las ao mesmo denominador e depois compará-las. Então, aqui, quem são os denominadores? 4 e 6. Então, aí vocês teriam que tirar o MMC de 4 e de 6, tá certo? Então, vejam que são números pares, logo serão divisíveis por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ainda tem um termo 2, então ainda será divisível por 2. 2 dividido por 2, 1. Encerrou aqui, não é isso? E o 3 se repete porque não é divisível por 2. Agora eu só tenho 3 para continuar, então o único número que irá dividir 3 é o próprio 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, aqui, cheguei aos quocientes iguais a 1. Então, para descobrir quem é o MMC entre 4 e 6, basta efetuar aí as multiplicações entre os fatores primos. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o novo denominador dessas frações passará a ser 12. Então, eu coloquei aqui 3 quartos, tá certo? O denominador era 4, agora será 12. Então, nesse caso aqui, para descobrir o numerador, prestem atenção. Vocês terão que fazer o seguinte procedimento. O novo denominador dividido pelo denominador anterior. 12 dividido por 4, 3. Esse resultado multiplica pelo numerador. 3 vezes 3, 9. Então, aqui eu tenho 9 dozeavos. Para que fazer esse procedimento? Para transformar essas duas frações, tá certo? Em frações com o mesmo denominador, tá certo? Então, aqui eu tinha 3 quartos, agora eu tenho 9 dozeavos. O mesmo procedimento será feito com a outra fração, 5 sextos. Então, aqui o denominador era 6, agora será 12. Então, para descobrir quem é o numerador, divide o novo denominador 12 pelo denominador anterior, ou seja, 12 dividido por 6, que é igual a 2. Esse 2 multiplica pelo numerador 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, a fração obtida aí foi 10, tá certo? Dozeavos. Então, essas frações que foram obtidas, elas são frações equivalentes, tá certo? Então, 3 quartos é equivalente a 9 dozeavos, assim como 5 sextos é equivalente a 10 e dozeavos, tá certo? Então, agora, comparando, nós temos que 3 quartos é igual a 9 dozeavos, até porque são frações equivalentes, e 5 sextos é igual a 10 dozeavos. Então, pensemos que agora que elas têm os mesmos denominadores, vamos analisar os numeradores. Então, 10 é maior do que 9. Logo, 10 dozeavos é maior do que 9 dozeavos. E 10 dozeavos se refere a que fração? 5 sextos. Então, eu tenho que 5 sextos é maior do que 3 quartos, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estejam me procurando lá no direct a partir das 3 horas, tá bom? Então, agora vocês irão passar lá no direct, no meu Instagram, para marcar a presença de vocês. O código de presença da nossa aula de hoje será simplificação, tá certo? Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão pegar o livro de vocês, volume 3, e irão realizar as atividades que se encontram entre as páginas 12 e 17, tá certo? Logo em seguida, não esqueçam de assistirem ao vídeo de correção, verificar o que vocês acertaram, tá bom? Se erraram alguma coisa, consertem. As questões que necessitam de cálculos deverão ser feitas num caderno e no momento que vocês tirarem fotos dessas atividades, tirem tanto do caderno quanto do livro, tá certo? E mandem lá no direct para que eu possa estar anotando a participação de vocês, tá bom? Quem ainda não falou comigo, falem que eu estou lá aguardando, estou anotando tudo, tá bom? Vocês estão sendo avaliados a partir das atividades enviadas e a partir também dos códigos de presenças que estão sendo enviados, tá bom? Então, procurem estar em comunicação com os professores. Esta está sendo a maneira de avaliar vocês, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!